Te amo, tá, mãe? Tá bom, também te amo, filho. Jesus abençoe a sua vida, tá? Um bom dia de salvação em Cristo Jesus, que Deus esteja no controle de tua vida e na minha, né? Glória a Deus. Glorifico ao Senhor no dia de hoje, né? Porque estou trocando de idade, né? Amadurecendo. E veio aqui a lembrança, né, que eu passei os meus 65 anos, comemorei com a minha família em Campina Grande, e foi muito bom, né? E eu pedi ao Senhor 65, mais 65 anos de vida. Só que eu tenho vários Facebook, né? Porque eu esqueci a senha e abria outro, né? Aí devo somando todos eles, deu 344 anos. Misericórdia, né? Mas Jesus é bom, está no controle de tudo e eu me encontro muito feliz, né? Aí ontem eu estive no culto, graças a Deus, choveu forte, não foi quase ninguém no culto, tinha exatamente 6 pessoas, mas Deus bradou de uma forma extraordinária, né? E eu amo o meu Deus, né? Eu vivo a palavra, eu procuro, eu me esforço, entendeu? Para viver a palavra, porque nós somos seres humanos movidos de sentimentos, de emoções, né? Somos pecadores buscando a santidade, buscando ao Senhor, né? Estando no caminho do Senhor. E o Senhor hoje me deu uma palavra, né, que eu quero compartilhar com os amados irmãos, né? É a parábola da ovelha perdida, que está em Lucas 15. Filho, baixa aí um pouquinho. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com ele. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-o, põe sobre seus ombros gostoso. Então, chegando a casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, né, na palavra do Senhor, a irmã fez uma homenagem e eu estou emocionada. Normal, né? Aqui tem uma meditação dentro dessa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, que fala dos perdidos, né? Que a palavra é de Lucas, aqui dentro da palavra-chave é Lucas de 1 a 3, né? Mas eu li aqui até o 7, para os irmãos entenderem melhor a palavra, né? A Praça de Maio, em Buenos Aires, é a principal praça da capital da Argentina. Ela fica em frente à Casa Rosada, que é o palácio presidencial daquele país. Ali são feitas as principais manifestações cívicas da nação, e desde a década de 1970, as Mães de Maio ficaram mundialmente conhecidas pelo seu protesto, no qual, cada semana, caminhando pela praça, elas exibem foto de seus filhos que a ditadura argentina fez desaparecer. É um protesto doloroso que mostra inconformidade do coração materno quando vê seu bem mais precioso desaparecido. Sem dúvida nenhuma, o maior desejo de cada uma delas seria encontrar e acolher nos braços o precioso filho desaparecido, né?
Você vai ler agora as parábolas dos perdidos, que representa uma defesa contra aqueles que se recusam a crer que a graça de Deus era estendida a todos os pecadores, conforme Jesus ensinava. Os fariseus defendiam o conceito de que Deus não se interessa pelos pecadores e de que a única maneira de agradá-lo seria pela estrita obediência aos seus mandamentos. Esta parábola nos lembra de que, quando perdemos algo que nos é muito valioso, ficamos frustrados. E nosso maior desejo é encontrar aquilo que se perdeu. Enquanto não alcançamos o bem perdido, ficamos ansiosos, inquietos, somente nos acalmamos quando, depois de dedicado esforço, conseguimos enfim recuperar o que nos era tão valioso. Nestas 3 parábolas, Jesus nos revela que Deus sente como nós, quando perde o bem que lhe é mais precioso. A ovelha perdida representa as pessoas que estão perdidas no mundo. Elas sabem que estão perdidas, mas não conhecem o caminho para o redil. O bom pastor, se não a buscarmos, continuarão perdida. A dracma representa aquelas que estão perdidas dentro da própria igreja e nem se dão conta disso. Aleluia! Estes devem ser diligentemente alcançadas pelo amor e dedicação daqueles que percebem a sua situação, se preocupa em atraí-las para Cristo. O filho pródigo representa aqueles que voluntariamente se extraviam da casa do pai, estando de certa forma perdidos, embora conheçam o caminho de volta e se sentem indecisos e vacilantes quando a possibilidade de serem aceitos outra vez na família de Deus. A este cabemos recebê-los com festa, caso retornem ao lar. Todas as 3 parábolas salientam tragédias de todas as 3 parábolas. Salienta a tragédia da perda, a ansiedade pela busca e a alegria do encontro, mostrando como Deus se sente quando um perdido é encontrado e trazido para o seu regaço. Você, querido irmão, querida irmã, faz parte desta incansável busca divina, que Deus se alegra em colhê-lo em seus braços de amor, né? A parábola aqui do filho pródigo, né? Ele saiu dissolutamente, né? Pediu a herança do pai e gastou, né? Gastou quando tinha muitos amigos. Quando o dinheiro acabou, quando a herança acabou, ele se viu sozinho, né? Teve que trabalhar e teve fome, desejou comer as bolotas do porco. Então ele lembrou que na casa do seu pai, os jornaleiros, os trabalhadores comiam melhor do que aquilo. Tinha uma alimentação balanceada, normal, e ainda tinha um salário. E ele, né, se rebelou contra o seu pai. Mas quando ele se arrependeu, que ele voltou, o pai recebeu, né, de braços abertos, com túnica nova, sandália e anel no dedo, que o Senhor, mesmo nós pecamos errando, o Senhor nos recebe com honra, porque uma alma foi salva, né? E o Senhor não quer que ninguém se perca, né? Aqui a dracma perdida, né? Ela foi perdida dentro da casa e ela ficou, né,
Qual mulher que tem 10 dracmas e se perde uma dracma? Não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor, né? E o filho pródigo, ele fez essa façanha, mas ele se arrependeu, né? Quando nós conhecemos a palavra do Senhor Jesus, nós podemos até sair, não, porque nós somos livres, o Senhor nos dá livre arbítrio, mas nós vamos observar entre o que nós vivíamos na casa do Pai e quando nós vivemos no mundo dissoluto, né? Embora nos dias de hoje, né, o rapaz ou a moça, quando chega a uma certa idade, a maturidade ou a imaturidade, né, eles fazem um casamento sem a permissão de Deus, movido pelos seus sentimentos, pelo seu desejo, né, pelos seus desejos carnais, desejo pela sua paixão, né? Porque paixão é aquela comichão que dá aquele desejo de estar junto, né? E não se preparam, não oram, não buscam ao Senhor, né? Para que aquilo seja feito, né? E faz um casamento dissolutamente. Muitas vezes eles vão conviver juntos, né? E sem a comunhão, sem a permissão dos pais, agem dissolutamente e muitas coisas dão errados, né? Mas quando ele conhece a palavra do Senhor Jesus, tudo muda, né? Tudo se transforma, porque se Deus falou com Jeremias, né? Quando Jeremias disse que era uma criança e não sabia falar, né? O Senhor, não sei a idade, porque a Bíblia não relata, chamou Jeremias e levou Jeremias na casa do oleiro. E na casa do oleiro, quando chegou lá, o Senhor não falou nada para Jeremias. O Senhor só mandou ele observar que o oleiro fazia um vaso, mas aquele vaso se quebrou na mão do oleiro. O que o oleiro fez? Ele amassou aquele barro novamente, né? E fez um vaso novo. E refez um vaso novo. E aquele vaso, né? Foi para o forno. O vaso, quando fica pronto, que ele seca, ele vai para o forno para ele pegar dureza, para ele ter estrutura, para ele ser forte, para não se quebrar à toa. Porque na casa do Senhor tem vários tipos de vaso, né? Vaso de cristal, vaso de vidro, vaso de prata, vasos de barros, mas os vasos mais valiosos para o Senhor ali são os vasos de barro, que não se quebra com facilidade. O vaso de cristal, se trincar um pouquinho, ele racha logo e quebra. O de vidro, se cair no chão, ele também quebra, e muitas vezes você juntando os cacos, você não consegue montar o vaso novamente, né? O vaso não consegue ter a mesma formosura, e o de barro não, ele é amassado de novo, né? E é refeito de novo pelas mesmas mãos que quebrou, é a mesma mão que vai refazer o vaso, né? E aquele oleiro, ele representa Jesus, né? Porque é assim que Jesus faz conosco. E nós não somos qualquer barro, não. Porque quando o oleiro vai fazer o barro, tem diversos tipos de barro. Então, eles são peneirados, eles são selecionados, porque tem barro que não dá liga. É barro, mas não dá liga. Não se une, Mesmo você unindo o vaso, amassando, ele racha,
E tem outro vaso, outro tipo de barro, que você amassa ele, amassa como se estivesse fazendo uma massa de um pão, né? Quando a gente vai fazer um pão, os ingredientes, eles agregam um ao outro e fica aquela massa maravilhosa. E o barro é a mesma coisa. Quando o barro é de qualidade, de excelência, ele amassa e fica unido, né? Fica a junção, né? Da matéria, dos grãos, né? E não pode ter grão de areia, que fica áspero, né? É peneirado, amassado, é sentido. Enquanto Deus está amassando ali, ó, é como se nós estivéssemos fazendo um pão. A gente vai amassando, amassando até a massa ficar homogênea, ficar pronta. Aí a massa vai para o descanso, para crescer. E quando crescer, a gente vai amassar mais um pouquinho, né? Para poder modelar os pães. E mesmo assim, é quase que o processo de um vaso, né? E nós somos esse barro, nós somos essa massa, né? Que o padeiro amassa, né? Que Jesus amassa, para que nós sejamos um vaso formoso, né? Na sua presença, para que nós possamos, né? Ser honrado na presença do Senhor, que na palavra de Deus diz que tem vasos para honra e para desonra. Sempre quando eu oro, eu falo ao Senhor, eu quero ser um vaso de honra. Senhor, faz de mim um vaso de honra para o teu louvor, para a tua glória. Já pensou você perder um tempão na igreja, né? Ali estudando a palavra e tudo, e você não se transformar? É impossível isso acontecer, não é verdade? Mas quando acontece alguma tragédia, alguma coisa na tua vida, Jesus não é culpado, não. Porque é um tempo determinado, as estações do ano, acontece chuvas, acontece ventos, tempestade, né? E você não está livre de viver uma tragédia, porque você vive no mundo, mas Jesus não é culpado se tua vida amorosa não deu certo, se o teu casamento acabou, se teu filho se perdeu. Muitas vezes nós ficamos obcecadas pela palavra do Senhor e esquecemos da nossa família. Só que nós temos que saber que a nossa igreja, a nossa primeira igreja, é a nossa família, né? Se nós não cuidarmos da nossa família, como é que nós vamos cuidar das coisas referente à obra, as coisas do Senhor? Então nós precisamos ter sabedoria, orar ao Senhor para Ele nos conceda sabedoria do céu, para que nós possamos, né, cuidar das coisas do Senhor, né? Cuidando da família, você vai cuidar das coisas do Senhor. Você tem o seu tempo de você cuidar da sua família, né? Porque você é o exemplo, né? O pai, o cabeça, né? A mãe é a disjuntora, a companheira que está ali somando, né? Junto com o esposo, para administrar o lar, para educar. Mas a presença do pai é importantíssimo. Não é só, mas hoje em dia tem muitas mães solo, né? A mãe que faz o papel de pai e de mãe, né? Que não seria o correto, mas é o que acontece. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele está conosco, Ele nos dá força, nos fortalece, nos faz grandes, nos faz lutar como um leão, né? Como um gigante, para defender a nossa casa e incutir os bons conselhos, né? A doutrina santa do Senhor, ensinar o que é certo e o que é errado, né? Se você for por esse caminho, você vai cair nisso. Se você for pelo bom caminho, você vai prosperar, você vai crescer. Mas, enfim, né? Nem tudo é maravilha, né? Nem tudo é como nós queremos, como nós desejamos. Porque cada filho que nós geramos vem com uma personalidade diferente, né? Mas somos nós, os pais, que moldamos o caráter dos nossos filhos. Mas quando nós temos filhos, como eu tive, né? Filhos fora do casamento, que eu não era casada, mas eu quis ter um filho, né? Quer dizer, até os 10 anos eu eduquei meu filho. A partir dos 10 anos
eu passei a responsabilidade para o pai dele enquanto eu trabalhava, né? Aí pronto, desengrolhou tudo, né? Porque ele não era um homem, ele é um homem bruto, sem educação, sem princípios, né? Não sem educação, que ele sabe os princípios da educação, mas era um homem rude, bronco, né? E meu filho já tinha um problema e desencadeou, agora na idade adulta, desencadeou um monte de problema. Mas eu creio que Jesus está no meu barco e ele está guiando o meu barco, né? E tudo tem um propósito, eu creio, porque ele usou profeta para dizer que escolheu o meu filho desde o meu ventre. Então, eu creio que há um propósito em tudo que eu estou vivendo, né? Em tudo que eu estou acontecendo. Até mesmo a respeito do meu casamento, né? Porque Tiago diz, né? Que nós temos que pedir com sabedoria, né? Pedir, pedir, dar-se-vos-á, né? Batei e a porta se abrirá. E eu pedi ao Senhor, especifiquei qualidades e orei no período, foi um período curto de namoro, mas em todos os nossos encontros nós orávamos juntos para que Deus abençoasse o nosso casamento. Hoje estamos separados, né? Com 1 ano e meio de casamento, nós estamos separados. Não era o desejo do meu coração, porque eu disse para ele que era até a volta de Jesus, né? Mas eu creio que Deus está trabalhando no vaso e Deus está trabalhando em mim também, né? E houve uma necessidade, Deus está cuidando do meu filho, né? Então, Deus está no controle de tudo. E eu creio, né? Se for da vontade do Senhor Jesus, se for da vontade do Pai, né? Tudo vai se resolver e tudo se coloca no lugar, né? Tudo aquilo que está fora do lugar. Quando nós, assim, pedimos ao Senhor, entra na minha casa, Senhor, como eu pedi a primeira vez, né? Que eu não conhecia Jesus e que a minha vida estava um estrago total, né? Espiritualmente, né? E eu pedi ao Senhor, entra na minha casa, faz um mover, né? Muda a minha história. Deus mudou a minha história. E hoje eu continuo, né? Orando, clamando ao Senhor, né? E pedindo ao Senhor que entre na minha vida, que continue, que permaneça na minha vida e que mude a minha história, né? Que a minha história com Jesus ainda não terminou, né? Porque Jesus não me recolheu. Quando o Senhor me recolher, a minha história terminou. Mas enquanto vida eu tiver, Jesus está trabalhando, né, no meu vaso. Está trabalhando no vaso pequeno, que é o Gustavo, e está trabalhando no vaso, que é meu esposo, né? E nós vamos ver, né, no final, né? E eu dou graças ao Senhor por tudo, até pelos momentos ruins, a gente tem que tirar experiências, aprendizado e tentar nos moldar, nos transformar e prosseguir servindo a Jesus, porque Jesus ele não nos coloca em furada, não. Ele não nos coloca em caminhos errados. A única história que tem na Bíblia é que Jesus mandou Oséias casar com uma prostituta, né, e ter filhos com ela. E mesmo assim, ela não se conteve em viver maritalmente ali, ser protegida, criar os seus filhos, e fugiu e foi se prostituir de novo. E foi prisioneira, né? E Jesus mandou ele pagar o preço. Tinha que pagar o resgate por ela e trouxe ela ao lar, né? E assim, muitas vezes é conosco. Isso são histórias que tem na Bíblia, casos que aconteceu, mas não está isento de acontecer conosco também. Mas nós temos que continuar como? Firme, constante no caminho e buscar ao Senhor, né? E não esquecer que nós temos uma casa, nós temos uma família a cuidar, né? Se nós não cuidarmos da nossa casa com maestria, como é que nós vamos cuidar das coisas do Senhor, né?
E eu agradeço ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem me proporcionado. Tem lágrima, tem choro no meio da minha caminhada, tem muito choro, muita lágrima, muito jejum, muito joelho no chão, entendeu? Mas Jesus é comigo, né? Eu creio, né? Por isso eu estou de pé, né? Passando, né? Completando mais uma idade, né? Passando de idade, crendo, confiando, né? No Senhor Jesus. E hoje, né? O meu presente é ir num culto abençoado, né? Meu pastor vem lá de Jaconé, vem me buscar para me receber a bênção do culto, receber a unção do Senhor, porque é uma igreja que está alicerçada na palavra do Senhor, que prega a palavra, porque a palavra do Senhor não é melzinho com açúcar, não, é palavra dura mesmo, é espada, porque é palavra que nos confronta a gente estar no caminho certo, para que nós sejamos vitoriosos. Porque na palavra do Senhor, Ele não diz que vai nos dar carro, não. Ele diz que nós teremos bênção, sim. Em Deuteronômio 28, ele fala das bênçãos, mas ele também fala no 29 das maldições. Nós teremos as bênçãos se nós andarmos no caminho do Senhor, se nós obedecermos, né? Porque obedecer é o princípio da sabedoria, que nós possamos guardar essa palavra, né? Que a obediência gera vitória na sua vida, gera conquista, gera prodígios, né? E se Deus tiver que te abençoar financeiramente, Ele vai te abençoar. Como? Ele vai te dar sabedoria, vai te dar inteligência e vai te dar estratégia para você trabalhar, para você cavar poço, entendeu? Porque nada cai do céu. O que cai do céu é a bênção do Senhor para a tua vida, chuva, trovão, relâmpago e às vezes gelo, entendeu? Pedras de gelo, mas é através da nossa caminhada que as bênçãos chegam. Amém? Glória a Deus, que Jesus abençoe. Essa palavra é para mim também, para o meu despertamento, tá? Porque a gente ficar falando só vitória, com Jesus é vitória sim, mas tem choro, tem lágrima, tem pedra. Quando o semeador que vai semear a semente, o que acontece? Ele joga a semente num solo, cai no solo pedregulho, cai no solo arenoso e cai numa terra que não é fértil e cai numa terra super fértil. E ali, aquela terra, o que acontece? Todas as sementes brotam, vem o passarinho come, outras a semente seca e não germina, e no solo fértil ela cresce e frutifica e dá muitos frutos. E o Senhor, né, fala para mim e para você, aonde eu te plantei, ali você vai frutificar, se você obedecer, né? O Senhor diz para você ficar em tal lugar e você diz que não quer. Não quero ficar aqui, não gosto desse pastor, não gosto desses irmãos, não gosto dessa oração, o povo está indo embora, a igreja está vazia, eu vou embora também? Não, fica onde Deus te plantou, porque ali você vai florescer e vai dar frutos. Porque o Senhor nos limpou, quando a gente estava no mundo, nós éramos o quê? Um zambuzeiro, cheio de espinho, cheio de mazela, cheio de pecado, cheio de maus costumes, cheio de vícios. E o Senhor nos limpou com a sua misericórdia, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele nos limpou e nos enxertou nele, porque ele é a videira verdadeira. E por isso que nós temos que dar frutos para a honra e para a glória do seu santo nome. Muitos, né, não querem dar fruto, eles morrem, eles ficam sufocados no meio dos frutos, no meio das folhas e morrem como o joio. O joio cresce junto com o trigo, mas chega o tempo da colheita, o trigo ele arreia, né? Ele se dobra, né? Para dizer que está maduro.
E o joio, ele continua imponente, em pé, achando que é alguma coisa. E no fundo, ele não é nada, porque ele vai ser queimado. Amém? Glória a Deus. Jesus te abençoe, meu irmão. Que você possa compartilhar essa palavra com alguém. Se quiser dar um like, dá. Se não quiser, amém também. Se quiser compartilhar, glória a Deus. Se não quiser, amém também. Porque eu vou continuar levando as boas novas do reino. Porque eu sei que alguém vai ouvir. Não sei em que tempo, em que hora, em que dia, mas Jesus está voltando. Prepara-te, igreja do Senhor. Jesus está às portas. Leia a palavra do Senhor, medite dia e noite. Nós não temos tempo de meditar dia e noite, mas medite um pouquinho, 15 minutos, 10 minutos. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor que venha te visitar a tua casa, abençoar teu trabalho, abençoar teu patrão, abençoar os teus filhos, a tua família, a tua esposa, que você possa amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é muito fundamental. Valorizar o trabalho da sua mulher, valorizar aquela que está ali do teu lado, te sustentando. Porque fala muito da mulher virtuosa, né? Bonito, né? Falar, mas você tem que ser virtuoso também, dando honra à tua esposa, a mãe dos teus filhos. Amém? Glória a Deus. Jesus te abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor. Eu te amo em Cristo Jesus. Que hoje seja um dia maravilhoso para ti, porque para mim essa palavra me lavou. Amém? Glória a Deus.